Olá, aqui quem vos fala é o presbítero João Placoná e venho trazer uma mensagem um pouco comprida, mas necessária para o seu entendimento e crescimento espiritual. O tema é Buscando uma palavra cristã verdadeira. Há dois tipos de fiel. O primeiro procura a igreja para ouvir uma boa palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, através do pastor local. E o seu objetivo é confessar os seus pecados, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador e seguir em frente, buscando a santificação. Esclareço que toda vez que eu usar a palavra igreja, estarei me referindo ao templo, ou seja, sede, e não às pessoas que compõem a igreja. O segundo vai à igreja com o único propósito de mudar de vida, ou seja, deixar de ser pobre e buscar a prosperidade, que se traduz em bens, dinheiro, carro, casa, promoção no emprego e cura de todas as suas enfermidades. Tempos atrás, o futuro crente buscava o primeiro caso e, infelizmente hoje, motivados pelos programas vistos na TV diariamente, ele busca o segundo caso, ou seja, bem-estar, prosperidade, emprego, cura de todas as suas enfermidades e revelações. Enquanto os crentes do primeiro time entram na igreja para agradecer e louvar ao Senhor pelas bênçãos alcançadas, os crentes do segundo time entram na igreja buscando o seu principal objetivo: prosperar, ser curado, obter revelações. Se o pastor eventualmente não falar em prosperidade, ele já torce o nariz e começa a ficar inquieto no banco ou na cadeira, deixando de prestar atenção à palavra proferida. Se a palavra que está sendo pregada for, por exemplo, sobre o pecado, traição, salvação, final dos tempos, arrebatamento, juízo final, inferno, honrar pai e mãe, a esposa, os filhos, a santificação, ele vai dar um jeito de ir ao banheiro e lá fazer hora até o pastor concluir a sua palavra. Alguns, é claro, se levantam e vão embora. Por outro lado, vemos pastores mal preparados que procuram o ministério não com o intuito de honrar o chamado de Jesus, ide e pregai a palavra, e sim como emprego. Esses pastores, entre aspas, mal preparados e sem unção, acabam por pregar apenas aquilo que o povo do segundo time quer ouvir e gastam mais tempo pregando sobre a obrigatoriedade do dízimo do que da própria palavra de Deus. Esses pastores usam muito o profeta Malaquias. Malaquias 3, versículos 8 a 10, com o objetivo de intimidar
os seus ouvintes. Alguns fazem a clássica pergunta: como está a sua vida financeira? Boa? Mal? Problemas? Como a resposta de 95% do povo que irá responder que está com problemas financeiros, pois estamos vivendo em tempos de desemprego, a economia está em baixa. Ele, pastor, arremata: você é dizimista fiel? Caso ele diga que não, vem a resposta do pastor: está aí a resposta ao seu problema financeiro. Como pode Deus lhe ajudar se você está roubando a Deus? Essas palavras intimidatórias arrasam com o membro da igreja e ele sai de lá se achando o pior dos homens do mundo, pois o pastor disse que ele está roubando a Deus. Na semana seguinte, esse mesmo membro volta à igreja e dá o dízimo que conseguiu juntando e deixando de comprar o gás, a carne, o feijão, ou mesmo o tênis para o seu filho. Muitos pastores vão além disso, citando que Jesus já levou todas as nossas doenças, que está em Isaías 53, versículo 4. Então, por que ficamos doentes, se ele já levou todas as nossas enfermidades? O crente, ouvindo isso, deixa de comprar remédios para levar o gordo dízimo à igreja, atendendo ao apelo do pastor. Muitos, se intitulando profetas, entre aspas, dão as suas profetadas, sem aspas, prometendo aos ouvintes que serão abençoados ainda este mês, desde que, é claro, que venham à frente e depositem R$500. E ainda alardeiam: o Senhor está me dizendo que há nesta igreja 20 pessoas que contribuirão e receberão as suas bênçãos. Como nem todos andam com R$500 na carteira, eles aceitam cheques pré-datados, cartão de crédito, cartão de débito, até vale-refeição. Quando o profeta percebe que poucas pessoas vieram à frente, ele baixa o valor, dizendo: aqueles irmãos que não puderem contribuir com R$500 podem trazer 200 ou mesmo 100, que também serão abençoados. Nesta hora, o que deu 500 fica pensando: pô, eu podia ter dado apenas 100. Sim, é uma barganha. Você contribui e o Senhor atende. Na minha caminhada, tive a oportunidade de ver um fiel que, no embalo pela lábia do profeta, entre aspas, assinar um cheque de R$1.000. Isto era um sábado, e na segunda, quando caiu na real, correu ao profeta pedindo, pelo amor de Deus, que não soltasse o cheque, pois não teria condições de honrá-lo. Imagine o que este irmão ouviu do pastor. Lembro-me também de uma irmã que, no embalo, entregou as chaves do seu velho carro ao profeta, sendo por este saudada em público, dizendo em voz alta: esta é uma verdadeira filha de fé. Fez como aquela viúva
que depositou suas moedinhas no gasofilácio. Esta passagem você encontra em Lucas 21, capítulos 2 a 4. Com certeza, Deus honrará esse gesto, disse o pastor. Depois, caindo na realidade, pois precisava do seu carro para trabalhar, voltou e pediu as chaves de volta ao pastor. E ele negou, dizendo que, como havia ofertado o carro, era da igreja, ou dele, não, irmãos. Essa irmã teve que entrar na justiça para reaver o carro. Aí você me pergunta, presbítero, o senhor é contra contribuir com a igreja? A minha resposta é não. Eu não sou contra a contribuição à igreja, desde que contribua com amor e não por obrigação, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. É claro que a igreja precisa de recursos para saldar os seus compromissos mensais, tais como aluguel, luz, água, telefone, internet, evangelização externa e etc. Mas é bom que se diga que o pastor bem intencionado deve prestar contas com os seus fiéis, 1 ou 2 vezes ao ano, demonstrando o que entrou e onde foram gastos os recursos arrecadados. Já cansei de ver pastores chegando à igreja de carro último tipo, morando em condomínio de luxo, e os fiéis vindo a pé de chinelos havaianas. Muitos chegam a vir a pé para dar a sua contribuição mensal, ou seja, o seu dízimo. Que fique bem claro, Deus não precisa do nosso dinheiro e nem do nosso sacrifício. O que Ele quer é o nosso amor, nossa adoração, nosso respeito. Ele já é o dono de todo ouro e de toda prata. Você encontra essa passagem em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Por outro lado, a teologia da prosperidade tem se proposto a buscar um Deus cuja personalidade se parece com a de Exus, demônios do espiritismo, que necessitam de uma oferenda para realizarem algo na vida daqueles que os buscam. Esse Deus é um Deus cambista, que vive fazendo trocas com o seu povo. Essa falha da igreja moderna sobre a pessoa de Deus tem como princípios: primeiro, a crença de que Deus nunca diz não a seus filhos. 2. Que só se pode orar uma vez, sendo 2 a demonstração de falta de fé. 3. Que o sofrimento é sinal na falta de fé. E 4. Afirma que pobreza não combina com a nossa posição de filhos do rei. Nessas igrejas não se ouve, como já dissemos anteriormente, sobre arrependimento, pecado, salvação pela fé em Cristo ou santidade. O assunto que interessa, como diz o cântico, é: dê e Deus te devolve. Então dê ao Senhor. A crença e pregação dessa doutrina é muito nociva e muito perigosa para a igreja brasileira. Traz uma expectativa errada de Deus, além de, como já disse, apresentar uma visão distorcida de Deus e de sua pessoa. Segundo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 3 a 8,
Não é certo buscarmos a Deus visando a obtenção de bênçãos espirituais. Podemos ter melhor exemplo do erro dessa teologia do que o que é lido em João, capítulo 6, versículos 26 e 27. Quando o Senhor Jesus censura homens e mulheres que estavam buscando-o somente pelo pão e peixe que ele havia multiplicado, e dos quais aquelas pessoas puderam desfrutar. Os pastores de hoje exigem que os fiéis tenham que dar algo para que o Deus cambista possa ele então devolver ao fiel de forma dupla, tripla, quíntupla, o que depende do valor da oferta apresentada à igreja por aquele irmão, às vezes cheio de boas intenções. Deus não é um cambista nem um negociador. Ele tem propósito eterno, que é a sua glória. Não se arrepende e não muda. E por mais que alguém tenha a fé para mover uma montanha, se o mover daquela montanha não estiver dentro do propósito eterno de Deus, ela não se moverá. E isso não dirá que aquele cristão que orou não tem fé, mas que Deus, dentro de seu eterno propósito, não prescreveu que aquilo traria glória a ele naquele momento. Se você ligar a sua TV em qualquer dia ou horário, você sempre encontrará uma igreja na TV transmitindo algo para o telespectador. Após alguns dias assistindo eu a alguns desses programas, tirei algumas conclusões. Vejamos algumas delas. Primeiro, eu preciso dar o dízimo e ofertas para demonstrar minha fé e ser abençoado por Deus. 2. Eu preciso estar em um determinado lugar para receber as bênçãos de Deus. 3. Eu preciso comprar objetos ungidos para atingir objetivos da minha vida. 4. Eu preciso obedecer a palavra do meu líder, pois ele é ungido. 5. Eu preciso prosperar. Caso contrário, não tenho a fé verdadeira. Bom, citei apenas 5 aprendizados, entre aspas, mas teria muito mais para compartilhar. Creio que está evidente o lixo que muitas igrejas têm ensinado através da TV. Lixo esse que chamam de evangelho, mas que não passa de ensinos contrários à palavra de Deus. Uma maldição sendo ensinada dia após dia. Creio que um último aprendizado que deveríamos colocar em prática seria: diante de tantas asneiras, sou obrigado a sugerir que desligue a TV. Não perca tempo com esses programas nocivos à boa palavra. Busque em primeiro lugar o verdadeiro ensino de Deus na Bíblia. Procure uma boa igreja onde você possa receber ensinamentos que verdadeiramente edificarão a sua vida. Peça ao bom Deus para que não o deixe cair nessas igrejas onde levam 20 minutos para pregar a obrigatoriedade do dízimo e apenas 10 minutos para expor a palavra de Deus. O Evangelho da Salvação. Igrejas onde o profeta faz revelações ao atacado e prometem curas e prosperidade para todos, dizem até que José, pai de Jesus, era um rico empresário do ramo de carpintaria. Vejam só, esses falsos profetas atribuem a José que ele era um rico empresário do ramo de carpintaria.
Busque uma igreja onde não exista teatro, carnaval de Jesus, funk, pagode, sambão, rock, axé, show evangélico, com jogos de luzes, fumaça, pastor dançando ou pulando como se fosse o Michael Jackson. Enfim, sei que não está nada fácil encontrar uma boa igreja para congregar. Portanto, peça ao Espírito Santo de Deus que encaminhe você para uma igreja onde você possa receber a verdadeira palavra do Senhor. Que a paz do Senhor reine sobre todos nós. Amém.